Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill. Esse que é o terceiro que eu estou fazendo do Napoleão Hill aqui no canal. Eu já fiz também o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo as playlists aqui ao longo desse vídeo, se você quiser ver, tá bom? E esse livro aqui especificamente, O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ele está fazendo junto com o Andrew Carnegie. Ele está trazendo aqui trechos de conversa dele com o Andrew Carnegie, que era o mentor dele. É aquela pessoa que sugeriu ao Napoleão Hill que ele fizesse essa pesquisa, que ele fizesse esse estudo, que levou 30 anos da vida dele para estar criando essa filosofia do sucesso. Como é que ele fez isso? Ele entrevistou mais de 500 das mais famosas e bem-sucedidas pessoas, líderes de cada setor, e milhares de outros empreendedores, tanto do sucesso como fracassados. Ele fez isso e as lições que ele aprendeu, os conceitos que ele tirou, ele transformou tudo em princípios básicos que se tornaram então nessa filosofia do sucesso, que ele traz ali inteira no livro Pense e Enriqueça, e que ele fala um pouco também ali no Mais Esperto que o Diabo, e que ele traz aqui de uma forma mais condensada, onde ele traz tudo em três conceitos, que são os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Nós estamos aqui no terceiro capítulo, que é o da atenção controlada, e agora a gente está na parte em que o Andrew Carnegie, ele que era um magnata do aço, que foi um dos homens mais ricos da época dele, um multimilionário, e também, a exemplo de Napoleão Hill, não nasceu em berço de ouro, não nasceu em condições favoráveis para se tornar tão bem sucedido assim em todos os setores da vida dele. Então ele que está aqui trazendo agora a análise dele sobre esse terceiro capítulo, que é a atenção controlada. Mas antes de voltar ali para o que ele está dizendo, eu vou ler aqui para vocês as últimas 3 frases do poema Invictus, que é o que inspirou o título desse livro, que diz: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições ali está, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E ele diz, o Napoleão Hill diz que ele ficaria, esse poema é do William Ernest Henley, e ele diz que ficou um pouco frustrado que o Henley não tenha continuado o poema, que ele parou aqui, porque ele deveria ter dito também: isso vai acontecer caso eu seja senhor da minha mente, caso eu fique ali como o guardião consciente dos meus pensamentos. Porque em toda essa filosofia do sucesso do Napoleão Hill, o que fica mais do que claro é o ponto em que ele diz que ele chegou a essa conclusão de que tudo começa no nosso pensamento. Somos nós que criamos a nossa realidade através daquilo que a gente pensa, que se transforma em sentimento, emoção, e aí é o que determina em que frequência a gente está vibrando. E é essa vibração nessa realidade de energia, onde tudo é energia, é que mostra para o universo, é um termômetro que dá à vida a informação do que é que a gente está precisando, o que é que a gente está criando, o que é que a gente vai receber de volta. Então, agora vamos continuar aqui com a análise da atenção controlada, feita pelo Andrew Carnegie. Ele estava falando então, ele já falou ali no início, da necessidade de se ser específico, de se fazer uma especialização naquilo que a gente estiver fazendo, seja o que for. Ou seja, a gente deve ter um objetivo definido e se concentrar nele com toda a nossa atenção controlada para que ele possa ter esse sucesso garantido. E aqui, na última pergunta do Napoleão Hill, no vídeo passado, foi: então, não há mistério relacionado à sua afirmação de que os pensamentos dominantes do indivíduo tendem a se vestir da contraparte física deles? E aí o Carnegie respondeu: nenhum. O método para que isso aconteça é tão compreensível quanto a tabuada ou as regras de matemática. Então a gente entendeu aqui que
ele está realmente confirmando ali que não há mistério relacionado à afirmação de que são os pensamentos dominantes do indivíduo que se transformam na realidade dele. Resumindo, ele teria dito, é como 2 mais 2, que são 4 e não tem como discutir. E aí então vamos continuar vendo o que é que ele fala aqui. Mas há escolas de pensamento cujos seguidores pregariam que os pensamentos dominantes do indivíduo, como quando alguém se dedica à oração, podem atrair a contraparte física deles por meio de algum mistério inexplicável ou lei sobrenatural. E aqui o Napoleão Hill traz então um outro lado para ele, dizendo, mas isso pode, para alguns não é assim tão pão, pão, queijo, queijo. Mas tem alguns pensadores que dizem que isso pode vir, essa contraparte física do pensamento pode estar se atualizando por algum mistério ou alguma lei sobrenatural inexplicável. E aí o Carnegie diz: bem, eles poderiam estar certos sobre isso, mas nunca realizei nenhum desejo com o pensamento por nenhum método que eu não pudesse explicar pelas leis da natureza e regras do relacionamento humano comum. Nunca dependi de lei sobrenatural, porque a verdade é que não conheço essa lei. Então, aqui a primeira parte da resposta do Carnegie, ele então diz que esses pensadores que acreditam que isso pode ser uma coisa misteriosa, então que ele não pode dizer isso, porque ele nunca, deixa eu só achar aqui, porque então ele nunca realizou nenhum desejo com o pensamento por nenhum método que não pudesse explicar pelas leis da natureza e regras do relacionamento humano comum. E aí ele diz que lei sobrenatural ele não conhece nada sobre, não pode falar. E continua, mas vou dizer uma coisa, as circunstâncias pelas quais a definição de objetivo atrai oportunidades favoráveis à realização do objetivo, muitas vezes são tão inesperadas que parecem inexplicáveis. Desconfio, no entanto, que a análise precisa revelaria que há causa puramente natural e perfeitamente lógica para todos os efeitos. E aí ele diz, mas há que se ver também que essa definição de objetivo atrai oportunidades tão favoráveis à realização dela que elas podem até parecer inexplicáveis. Pode ser por isso que alguns pensadores acreditam que ela seja sobrenatural. E aí ele continua dizendo que desconfia que a análise precisa disso revelaria que há causa puramente natural e perfeitamente lógica para todos os efeitos, ou seja, que não há nada de sobrenatural por trás desses efeitos. Às vezes, os efeitos de certas experiências de nossa vida são tão distantes da causa real que perdemos a causa completamente de vista. Então, mais uma justificativa porque parece sobrenatural, que eles são tão distantes, os efeitos dessas experiências, elas parecem tão distantes da causa real que a gente perde completamente de vista. Ou seja, são tão distantes da causa real que perdemos a causa completamente de vista. Vou dar um ótimo exemplo do que quero dizer. Alguns anos atrás, chamei um jovem que trabalhava como secretário de um dos nossos executivos e, com pouca explicação, o promovi para um cargo executivo de muita responsabilidade, com um grande aumento de salário. Ele ficou tão surpreso, que disse aos amigos que a promoção tinha sido um milagre. Então aqui ele traz um exemplo de uma causa bem uma causa bem concreta que a pessoa pensou que fosse um milagre, né? Porque ele então resolveu promover uma pessoa que com certeza ele achava que o trabalho dele era bom, e a pessoa ficou tão surpresa que acreditou essa promoção a um milagre.
Pode ter parecido um milagre para ele, mas vou explicar o que a causou. Aquele rapaz havia adquirido alguns hábitos desejáveis que o tornaram mais valiosos em um cargo mais elevado. Por exemplo, ele chegava ao trabalho meia hora mais cedo do que as regras do departamento estipulavam e só ia embora uma hora mais ou menos depois que todos os departamentos tinham encerrado o expediente. Em muitas ocasiões, ele voltou à noite quando havia trabalho extra a ser feito. Ninguém pedia. Ele não recebia pagamento a mais por isso. Agia por iniciativa própria, anunciando assim à administração que tinha muita iniciativa. Lembre-se de que a iniciativa pessoal é uma qualidade rara e uma das coisas mais essenciais dos que assumem a responsabilidade da liderança em qualquer área. Bem, o hábito de fazer o esforço extra foi a primeira qualidade que chamou nossa atenção para aquele jovem. Então aqui ele trazendo parte daquilo que ele chama de a regra de ouro, que ele apresenta aqui nesse livro. Entre as coisas que a gente deve fazer para estar alcançando o sucesso, tomando em conta esses 3 conceitos que ele está trazendo no livro, que são a visão criativa, o pensamento organizado e agora a atenção controlada. Então aqui ele mostrando que essa promoção que ele concedeu ao rapaz, que acreditou que fosse um milagre, ela era resultado do esforço extra que ele colocou. E ali na regra de ouro ele diz que além há que se fazer o seu melhor, aqui há 2 coisas então, porque o trabalho dele era bem feito também. Senão ainda que ele ficasse até mais tarde, voltasse para fazer, mas fizesse de qualquer jeito, acredito que não surtiria efeito. Então para começar ali na categoria da regra de ouro fazer o seu melhor, fazer o esforço extra e fazer pensando no todo, pensando no bem de todos, não pensando apenas no nosso umbigo. E aí então acontece isso que parece milagre. Quando a pessoa está dando o melhor dela, a vida retribui com o melhor também. Acredito que seja esse o resumo. Depois que ele chamou nossa atenção dessa maneira favorável, também observamos que ele tinha o hábito de fazer o trabalho dele de um jeito mais organizado e completo que os outros que se dedicavam a tarefas semelhantes. Então aqui está vendo, além dele fazer o esforço extra, ele fazia o melhor dele. Ele fazia de um jeito mais organizado e completo que os outros. Depois percebemos que ele tinha muito entusiasmo e com isso inspirava os que o cercavam a trabalhar com o tipo adequado de atitude mental. Mandamos alguém investigá-lo e descobrimos que ele fazia um curso noturno de engenharia, o que provava que tinha definição de objetivo. O investigador também descobriu que a vida doméstica desse jovem era agradável e que ele era popular entre os vizinhos, o que demonstrava sua personalidade atraente. Uau, ele encontrou uma pessoa aqui que reuniu tudo. Todos os quesitos que ele vem elencando aqui nas páginas anteriores para se alcançar o sucesso. Porque digamos que ele fizesse o esforço extra e que ele fizesse do jeito que tem que ser feito, o melhor dele, fizesse melhor que os outros. Porém, ele fizesse mal-humorado, ele fizesse reclamando, aí ele não entraria nessa parte aqui de estar influenciando, inspirando os outros. Porque quem trabalha do lado de uma pessoa que está só reclamando, criticando, ela não vai ficar inspirada positivamente, não é? É capaz até também de perder a própria motivação trabalhando do lado de uma pessoa negativa. E aí, além disso, digamos então que ele fosse essa pessoa que fazia o extra, fazia melhor que ele podia e ainda fazia de bom humor, fazia mostrando motivação, fazia com alegria. Isso inspirava os outros. Porém, ele chegava em casa e ele se transformava, ele era uma outra pessoa. Aquele perfeito ali do trabalho se transformava naquele carrancudo, naquele que não diz bom dia quando chega, não diz bom dia quando sai,
que é fechado, se não briga também não fala com ninguém, ignora todo mundo em casa e entre a vizinhança, aí também acredito que não estaria o pacote completo, assim como ele está dizendo que essa pessoa que foi investigá-lo, além de ver que ele tinha a definição de objetivo, e também aí nesse caso, se ele saísse de lá também, mas eu já tô bem aqui, vou continuar desse jeito, não tenho nenhuma, como diz, ambição ir além do que isso, aí também talvez não fosse o ideal. Mas o investigador descobriu então que ele fazia um curso noturno, ou seja, ele tinha definição de objetivo, ele queria melhorar mais, estava fazendo a parte dele para que isso acontecesse e, além disso, ele era agradável e popular entre os vizinhos, o que devia também ser na família, porque também não adianta nada ser agradável até chegar na porta da frente, né? Até entre os vizinhos a gente mas entrou em casa já não é mais. O que ele define aqui como ter uma personalidade atraente. Então, essa pessoa aqui reuniu tudo. Diante dessas descobertas, você vê alguma coisa relacionada a essa promoção que tem a ver com o sobrenatural ou com o milagroso? Sim, esses são os tipos de milagres que permitem que alguém progrida enquanto outros à sua volta, pessoas com a mesma educação e o mesmo conhecimento do trabalho, deixam de progredir. Então aqui ele dizendo, se a gente vai analisar a vida dessa pessoa que conseguiu esse milagre, entre aspas, a gente vai ver que não é milagre, é apenas causa supernatural daquilo que ele está fazendo, como deve ser feito, de acordo com com os conceitos que ele está dando no livro. E esses e outros tipos de milagres permitem que alguém progrida enquanto outros à sua volta, com a mesma educação e o mesmo conhecimento, deixam de progredir. Por quê? Porque esse outro deixou algum ponto falho ali em algum desses quesitos que ele passou aqui atrás, não é? Super interessante para a gente refletir em cima, não é isso? Promovemos esse rapaz porque, pelos hábitos dele, a atitude mental e autodisciplina, ele conquistou o direito de ser promovido. Quando a promoção aconteceu, foi resultado da causa natural das promoções. Talvez tenha parecido um milagre para ele, porque aconteceu antes do planejado. E essa é outra coisa estranha em relação a homens que se preparam para as melhores coisas da vida. As melhores coisas costumam aparecer antes do que eles esperam. E olha que conclusão, né? A pessoa em questão, ele até pensou que fosse um milagre, acreditou isso a um milagre, porque talvez ele sabia até, ele estava sabendo, ele era consciente de que ele estava fazendo por onde receber, mas ele talvez não pensasse que fosse chegar tão rápido. E aqui Napoleão Hill ou Andrew Carnegie, dando ainda mais uma motivação para a gente fazer o mesmo que ele fez, para a gente copiar, para a gente modelar esse exemplo que ele está dando na nossa vida, não é? Que quando a gente se prepara para as melhores coisas da vida, essas coisas costumam aparecer antes mesmo que a gente espere. E eu lembro de um comentário do professor Eli Couto, que ele diz que Deus é a generosidade suprema, e isso com certeza. Quanto mais a gente dá o nosso melhor, mais Ele nos recompensa, Ele nunca se deixa vencer por nós, ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Então, se a gente está dando o nosso melhor, a gente só pode esperar que o melhor venha ao nosso encontro também, o mais rápido possível, quanto antes. E você acredita que é por circunstâncias semelhantes que todos os homens bem-sucedidos alcançam o sucesso? Tenho certeza disso. Tive o privilégio de promover tantos homens quanto qualquer outro industrial na América, se não mais.
Analisei com cuidado a causa de cada promoção que dei e posso afirmar com certeza que cada uma delas foi conquistada bem antes pela pessoa promovida. Então aqui ele dizendo que ele tem prática, ele tem know-how para falar, ele aconteceu na vida dele prática. Então ele diz que é certo que todo homem bem-sucedido alcança sucesso por causa disso que ele passou aqui, desse exemplo desse rapaz. Porque ele mesmo teve o privilégio de promover tantos homens quanto qualquer outro industrial na América. Se não mais, até mais. E ele analisou com cuidado a causa de cada promoção que deu e ele pode afirmar com certeza que cada uma delas foi conquistada bem antes pela pessoa promovida. Ou seja, a pessoa até achou que chegou antes do que ela pensava, mas pelo que ela estava fazendo, ela já tinha conquistado aquele direito. E antes mesmo dele se atualizar na vida dela, já tinha sido manifestado. A única participação minha foi descobrir os que mereciam as promoções. E falando de maneira geral, não tive que dedicar muito tempo a isso, porque quem se prepara para promoções desenvolve hábitos tão óbvios que não podem ser ignorados por um empregador inteligente, que, se bem-sucedido, deve passar o tempo todo procurando homens capazes de assumir responsabilidades. Então ele concluindo dizendo que a única participação dele foi descobrir os que mereciam, os que estavam fazendo por onde receber as promoções, e de maneira geral ele não teve muito trabalho com isso, porque aqueles que estavam preparados para as promoções desenvolviam hábitos tão óbvios que ele não podia ser ignorado por um empregador inteligente, que, se esse empregador fosse bem sucedido, devia passar o tempo procurando homens capazes de assumir responsabilidades. E aqui a gente trazendo isso para a vida, então a vida também, ela vê o óbvio para nos devolver aquilo que a gente está buscando. Então é exatamente isso, quando a gente se prepara para promoções, a gente se prepara para receber o melhor da vida, fica tão óbvio que a vida, que é inteligente, ela também está procurando modo de estar recompensando aqueles que assumem responsabilidades, não é? Você pode pensar que uma promoção é um grande favor ao promovido, mas não é um favor maior a ele do que ao homem que o promove. Desde que quem promove escolha o homem que merece a promoção. Mas em última análise, todas as promoções justas são adquiridas por quem é promovido, por autodisciplina, treinamento e preparação. Então aqui ele explicando que a promoção não é um favor que o empregador está dando para o empregado, até porque ele só recebe a promoção se ele fizer por onde receber. Então ele fez a parte dele, então não é favor. E não é um favor maior do que a ele próprio, ao empregador, porque desde que quem promove escolha, desde que o empregador escolha o homem que merece a promoção. Porém, todas as promoções justas são adquiridas por quem é promovido, por autodisciplina, treinamento e preparação. E com certeza também porque essa pessoa usou o conceito da atenção controlada atrelado a esses outros aqui que ele está trazendo, a esses outros itens, que é a autodisciplina, o treinamento e a preparação posta em ação, né? Então, eu fico aqui nessa parte ainda desse terceiro capítulo que fala sobre a atenção controlada e traz a análise desse item pelo Andrew Carnegie. Então, e espero que vocês possam estar gostando também. Esse finalzinho do livro está muito legal mesmo. E que vocês possam também, que a gente possa estar aprendendo a colocar a atenção controlada em prática mesmo aí, né? Para fazer a nossa parte, para fazer o que se requer, porque nada lá fora vai fazer aquilo que
mudar aquilo que a gente está querendo que mude, tem que mudar na nossa forma de ver, na nossa forma, na nossa postura, na nossa forma. Se a gente quer uma promoção, a gente tem que fazer por onde recebê-la. E então eu acredito que isso seja uma parte de vital importância, então, para a gente conseguir alcançar esse sucesso aqui, que ele está dizendo que é possível, desde que a gente domine a nossa mente, a gente pense de modo criativo, organizado e atento. Assim as nossas ações nos levarão à vitória. Espero que vocês estejam gostando também. Se você estiver gostando e quiser compartilhar o vídeo, eu vou ficar super feliz. Se você quiser deixar uma mensagem dizendo o que você entendeu também, eu vou ficar contente. E se você quiser se inscrever no canal, eu tenho lá também os outros livros dele que eu já citei, que são o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. E tenho mais alguns outros livros lá também que vêm nessa mesma batida de encontrar então o caminho para o sucesso pleno em todos os setores. Porque eu acho legal repetir sempre que ele diz que pense em riqueza não é enriquecer apenas financeiramente, mas é enriquecer, ter prosperidade e abundância em todos os setores da nossa vida. E assim, dessa forma, a gente pode estar melhorando a nossa própria vida e ajudando o outro, ensinando o outro, porque como é que a gente ajuda o outro? Dando o nosso exemplo. Se a gente saiu da falta e da escassez, aí uma pessoa que está na falta e da escassez pode pensar, nossa, mas o que você fez? Aí é como o Napoleão Hill fez essa pesquisa, lá com aqueles que foram bem-sucedidos e com aqueles que fracassaram. É dessa forma que ele encontrou essa filosofia do sucesso. E é dessa forma que a gente pode ajudar outras pessoas também, a gente com o nosso próprio exemplo. Então eu espero que vocês possam vir comigo para que a gente conclua esse livro. Falta pouco aqui no terceiro capítulo, então, que é a atenção controlada, tá bom? Espero vocês até o próximo encontro. Tchau!